para essa questão, a gente deve entender um pouco sobre ponte de Redstone. E no final das contas, vale a pena que eu explique alguma coisa a respeito dela para que a gente tenha uma solução adequada para essa questão e para outra que virá. Então, vou dar uma explicada aqui. Aqui eu tenho uma fonte com tensão V. E aqui eu tenho a ponte. Que eu vou desenhar dessa forma para ficar mais fácil de você entender. R1, R2, R3, Rx. E aqui no meio do caminho, eu vou colocar o amperímetro, que você vai tratar como ideal. Considere que nós podemos fazer ajustes de tal forma que, ao alterar essas resistências, a corrente I do amperímetro foi 0 A. Considere isso, que nesse momento, esses valores de R1, R2, R3 e Rx, o valor da corrente deu 0 A. Eu botei Rx porque você percebe perfeitamente que nesse caso, o correspondente aqui, o Rx, é um valor que tem um potenciômetro, que pode ajustar o valor de Rx até que a corrente seja 0 A, né? Mas considere que já está ajustado de tal forma que R1, R2, R3 e Rx façam com que a corrente que circule nesse condutor seja zero. Se você alterar o valor delas, o valor da corrente vai existir, num valor diferente de zero, obviamente. Aí vem um porém. Se I é igual a zero, então toda a corrente que passa pela resistência R1 vai passar pela resistência R2. Elas se comportam como se estivessem em série, né? R1 e R2 em série. Se comportam como se estivessem em série. Eu vou escrever só série aqui, porque no final das contas eu falo também, né? Não só escrevo. Porque tem um fio para cá e a definição de série excluiria esse fio. Porque no fim das contas não pode existir nenhum fio que leve a outro caminho, mas o comportamento é como se estivesse em série. R3 e Rx também, porque a corrente que vem aqui, ó, ela vai. Porque lá no somatório das correntes que entra igual ao somatório das correntes que saem. A corrente que entra por esse nó, que vem de R3, é a que sai por Rx. Nada sai por esse nó aqui, que levaria ao amperímetro. Então, R3 e Rx, neste caso específico, se comportam também como se tivessem em série. Note, basta você alterar um desses valores que essa propriedade não é mais válida. Por isso eles não estão em série, a gente fala se comporta como se estivesse em série. Porque no final das contas, é para esse cenário específico com I igual a zero que o comportamento é como se fosse série, apesar de não estarem. Outra coisa importante é, se esse é um fio ideal, e esse é um fio ideal, então a tensão de V2 é igual a tensão em Vx, porque é um fio ideal. Então, vou colocar aqui também, ó, V2 é igual a Vx. Pronto. Vou usar essas equações aqui para poder fazer uso de algumas propriedades e encontrar as relações de meu interesse, poder fazer a minha análise. Uma das coisas, olha só, a tensão aplicada nessas duas resistências que estão se comportando em série me permite fazer o uso do divisor de tensão. Da mesma forma, essas duas aqui, ó, estão se comportando como se estivessem em série. E no final das contas, a tensão aplicada é V. Posso fazer uso também do divisor de tensão. Usando o divisor de tensão, eu posso dizer o seguinte, olha, V2 vai ser igual a R2 sobre R1 mais R2, que multiplica a V. O mesmo eu vou fazer em relação a Rx. Vai ser Rx mais R3, embaixo, denominador, que multiplica a V. Então, vou fazer aqui, ó, que talvez eu precise de uma nova página. Vx vai ser igual a Rx sobre Rx mais R3, que multiplica a V. Joia? Então, no final das contas, como Vx é igual a V2, eu posso dizer que isso aqui é igual a isso.
Vou fazer na nova página, porque logo abaixo tem uma outra questão. Ah, não, tem um espaçozinho aqui, ó. Vou aproveitar esse espaço e vou sair da tela para aproveitar o espaço melhor. Pronto. V2 é igual a Vx. Então eu sei que R2 sobre R1 mais R2 vezes V é igual a Rx mais R3 vezes V. O V cai fora e eu posso fazer a multiplicação cruzada. Então eu vou ter aqui, ó, R2 que multiplica Rx mais R3. E agora eu tenho igual a Rx que vai multiplicar R1 mais R2. E eu vou atrás do valor de Rx que eu devo ajustar, porque é ele que eu estou atrás, para que aquela corrente seja nula, aquela corrente que circula pelo perímetro. Então, bora começar a isolar o Rx. Rx vezes R2, e eu tenho o R3 vezes R2, né? Vou botar assim, só para seguir a ordem numérica, 2 e 3. Aqui o mesmo, ó. Rx vezes R1. Aqui não preciso, porque o Rx já está... Não, vou fazer sim. Rx vezes R1 mais Rx vezes R2. Decidi fazer porque aí eu consigo fazer isso, ó. Tem um Rx vezes R2 em ambos os lados. E eu posso dizer, portanto, que Rx vai ser igual a R2 vezes R3 sobre R1. É esse o valor de Rx, para que a corrente seja nula. Só que existe uma forma melhor de memorizar. Sabe qual é? R1 vezes Rx, R3 vezes R2. É melhor você pensar que você pode fazer, nesse caso, ó, a multiplicação cruzada. Quero que você veja que a gente pode fazer isso aqui, ó. É uma forma melhor de memorizar. Rx vezes R1, R2 vezes R3. Tudo isso para que aquela corrente seja nula. Multiplicação cruzada. R1 vezes Rx, R2 vezes R3. Aí depois você isola aquela que for de seu interesse. Beleza? Entendido isso, a gente pode vir para essa questão. Como eu preciso de espaço, eu vou ter de apagar coisas. Então, eu vou apagar o desenvolvimento da equação. Essa aqui também. Pronto, o espaço aqui ficou crítico, mas agora demos um jeito. No circuito elétrico da figura acima, tem aqui um circuito. Um técnico deve atuar no potenciômetro P para anular a corrente medida no perímetro A. Depois de ajustado P para zerar a corrente no amperímetro, o valor da resistência em quilômetros medida no potenciômetro é... Olha só, eu vou redesenhar esse circuito com esse formato só para deixar alguma mente aqui mais confortável. Deixa eu ver, subir um pouquinho e desenhar aqui, ó. Mais menos 15 volts. No terminal mais eu tenho uma resistência de 12. K. Embaixo eu tenho 8K. Aí sigo. Tenho um potenciômetro e a resistência de 7K. Um potenciômetro e a resistência de 7K. P e aqui 7K. Finalmente chego na resistência de 10K, que vai para o terminal negativo, né? 10K, que vai para o terminal negativo. Entre as duas resistências de 8 e 12, e entre aquelas de 7 e 10, eu tenho um amperímetro, cuja corrente é 0. Pronto.
Agora eu já peguei esse desenho e passei para cá, já posso elevar um pouco. O que foi pedido é o valor da resistência ajustado no potenciômetro para que essa corrente seja nula. O que é que a gente faz? A multiplicação cruzada. Então vai ser 12K. Olha, eu vou tirar o K, porque no final das contas, se tudo está em K, a resposta eu vou encontrar também em quilo-ohms, né? Então é 10 vezes 12, ou 12 vezes 10, e agora a multiplicação cruzada. 8, que multiplica 7 mais RP, resistência do potenciômetro. Ou P, vou botar P, que é a resistência do potenciômetro. P não é potência, P é a resistência do potenciômetro. Seria melhor que usasse RP, né? Mais joia. Usou esse valor e tá tudo certo. Então, bora fazer a conta. Aqui dá 120. Aqui dá 8 vezes 7. Ou 7 vezes 8. 7 vezes 10 dá 70. Menos 14 vai dar 56. Mais 8P. Joia. Acho que tá certo. Beleza. Aí eu tenho 120 menos 56. 120 menos 50 dá 70. Menos 6 dá 64. Então é 8P é igual a 64. 64 dividido por 8, a gente sabe que P é igual a 8K ou quilo-ohm, que é a resposta dessa questão. Então, no final das contas, a resposta é o item A.